Bom, boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todas, a todos, né, que viram esse vídeo. Eu vou deixar uma palavra para o nosso coração nessa tarde. Já era para eu ter feito isso há algum tempo, mas hoje que eu parei um tempinho para a gente poder falar. E eu quero compartilhar com vocês o livro que eu estou lendo, que eu não concluí ainda, mas que eu tenho certeza que vai trazer esperança ao nosso coração diante do que nós estamos vivendo hoje. É o livro de Apocalipse, onde todo mundo tem medo, ninguém lê, aí acha que é aterrorizante. Mas é o livro que nos dá esperança, porque aqui fala da vinda de Cristo, mas antes da vinda dele vai acontecer algumas coisas. E antes que isso aconteça também, o Senhor deixa o livro de Apocalipse como um despertar para nós como igreja. E o que eu vou falar um pouquinho hoje é sobre as sete cartas que foi enviadas às sete igrejas. Acho que é isso, né? Que é a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todos esses nomes que eu falei são nomes de igrejas, né? Que lá atrás foi enviada uma carta a elas. A cada carta, diante do que eu li, cada carta que João, que escreveu, né, o livro de Apocalipse, né? Tudo indica que foi ele. E cada carta que João escreveu a essas igrejas, eu creio que foi de Deus, né? Revelação. E ele sempre começava a carta expondo o problema da igreja. Então, ele expunha o pecado da igreja. Logo em seguida, se vocês forem ler todas as cartas, depois de expor o pecado, ele sempre pedia para que a igreja viesse ao arrependimento. E depois que ele expunha o pecado e pedia para que a igreja viesse ao arrependimento, ele dá uma palavra de esperança, porque para cada renúncia que a gente fizer, vai ter uma recompensa. E eu vou ler uma das cartas para uma das igrejas para a gente entender o que eu estou falando. Se você quiser acompanhar aí, Apocalipse 2, vou ler a primeira carta para Éfeso, tá? Mas antes eu vou ler um versículo no capítulo 1 de Apocalipse, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Pode ser que Jesus volte, pode ser que a gente não esteja aqui amanhã, né? Porque a morte a gente não sabe a hora. Então é bom a gente se preparar não só para a vinda de Cristo num todo, mas para a vinda dele particular, tá? Então isso é muito importante a gente também se atentar. Porque quantas pessoas eu tenho visto partir, vocês têm visto partir, e a gente não sabe o nosso dia de amanhã, e qual legado que nós vamos deixar se amanhã a gente não estiver aqui. Então, tudo que a gente lê, que possa ser guardado no nosso coração, como uma semente plantada junto ao ribeiro, que na hora certa ela vai dar fruto. Amém? Então, esse é o primeiro versículo. Agora eu vou ler a carta de Paulo enviado... João enviado às igrejas. Eu vou ler só a carta de Éfeso, tá? Que no capítulo 2 de Apocalipse, abre aí sua Bíblia, capítulo 2 de Apocalipse, que fala assim: escreva ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Lembrando que se você for lá no capítulo 1, no verso 20, você vai entender o que é as estrelas e o que são os anjos e o que é os castiçais. Eu até sublinhei na minha Bíblia, as 7 igrejas são os anjos, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, tá? Então, toda vez que falar de estrela, é porque está se referindo a um anjo. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas, ou seja,
Toda vez que falar de estrela, tá falando de anjo. E toda vez que falar de cartiçais, estão falando da igreja, tá bom? Pode ler aí no capítulo 1, no verso 20, que é o último versículo do capítulo 1. Só para a gente entender, tá? Isso aqui a própria Bíblia já fala. No verso 20 ele fala: os mistérios das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 cartiçais de ouro. Então aqui a estrela fala de anjos e os cartiçais falam das igrejas, 7 igrejas, tá bom? E o capítulo 2 fala: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na tua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 cartiçais de ouro. Eu sei as tuas obras. Olha, ele já expondo o problema. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Primeiro ponto da igreja de Éfeso. Está expondo o pecado da igreja, o meu e o seu, porque nós somos o templo, então nós somos a igreja de Cristo. Amém? E sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Além da mentira exposta, está vindo a falta do primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, onde pecou, o que você fez que te afastou da presença do papai, entendeu? E arrepende-te. Isso é muito legal, porque ele expõe o pecado, a falha, e depois ele pede para se arrepender, porque o arrependimento nos faz sentir necessidade de aproximar de Deus. Enquanto eu não me arrependo do meu pecado, eu não consigo ter consciência de nos aproximar de Deus, tá? Porque o pecado, ele nos constrange. A todo tempo a nossa mente fica: não vai não, porque você já fez tanta coisa errada que não tem jeito mais para você. Mas é mentira, tem sim, tem jeito sim, tá? E pratica as primeiras obras. Lembra-te no verso 5, tá? Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependeste, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu cartiçal. Ou seja, lembra que o cartiçal, ele é a igreja? Se não te arrependeres. Então, eu tenho a opção de me arrepender ou não me arrepender. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Lá naquele paraíso que Adão e Eva foi retirado, tem uma árvorezinha lá que é nossa, para a gente degustar, que a gente não tem acesso ainda, mas nós vamos ter, porque ele nos prometeu. Se a gente reconhecer o pecado, se a gente se arrepender do pecado, se nós nos arrependermos do nosso pecado, depois de reconhecer, arrepender, nós vamos ter uma promessa, uma esperança de que nós iremos comer da árvore da vida que ele está aguardando para nós. E o que eu quero trazer é isso, é esperança ao nosso coração, tá? Para todo o pecado, há um momento de arrependimento, há uma oportunidade ao arrependimento. E toda vez que eu me arrependo, o Senhor, ele se agrada, e toda vez que ele se agrada, há uma recompensa, tá? Mas eu não quero que você olhe para a recompensa, para aquilo que Deus pode te dar. Eu espero em Deus que você olhe para Ele, porque Ele é a fonte de vida. Ele pode nos dar todas as coisas, mas nada adianta a gente ter todas as coisas se a gente não tiver Ele. Ele é o mais importante na nossa vida. Amém? Então, se você ler todas as outras cartas, você vai ver outros pecados expostos e sempre sendo chamado ao arrependimento para que a gente consiga alcançar aquela promessa, aquela esperança, porque cada
cada pecado e arrependimento vem uma entrega de alguma coisa de Deus para conosco. Amém? Então, que você possa ver essa passagem, ler, deixar entrar no seu coração, identificar o pecado, o problema que tem te afastado da presença do Senhor, a presença do Papai, que é sublime, que é perfeita. Ele é maravilhoso, ele supre todos os nossos vazios. Não é compras, não é sapato, não é roupa, não é comida que supre esse vazio, esse buraco que fica dentro da gente, que muitas das vezes a gente procura em coisas. Só nele nós temos esperança. E esse caos todo só tem um porquê. É necessário que se cumpra a palavra dele. Então a gente precisa de buscar nele a esperança. Leia a palavra, guarda o seu coração. Todo chamado de exortação é necessário o arrependimento, é exposto o pecado, é necessário o arrependimento, e logo em seguida Deus libera algo pra gente, maravilhoso, tá? Na carta de Éfeso, ele fala que ao que vencer, ele vai dar de comer da árvore da vida. Na carta de Esmirna, ele fala que aquele que vencer, deixa eu mostrar aqui, ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. Olha que lindo. Na carta de Pérgamo, a Pérgamo fala muito sobre idolatria. Vale lembrar que não tem a questão só da imagem. Às vezes a gente foca muito na imagem, mas a gente esquece de como a gente idolatra um filho, de como idolatra um casamento, um marido, né? De como idolatra uma casa, seus bens. Tem coisas que você não deixa ninguém tocar. Por quê? Porque aonde está a sua riqueza, ali também está o seu coração. E quando a gente coloca o coração onde não é Cristo, a gente está idolatrando aquela coisa. Então a gente tem que avaliar a intenção do nosso coração, tá bom? Então a igreja de Pérgamo fala que ao que vencer, ele dará de comer. Nossa, Deus gosta que a gente come, hein? Ó, coisa boa. Dará de comer do maná escondido. Ninguém tem acesso, é só nós que vamos comer. E o nome, e ele vai dar uma pedra, olha só, hein, que linda, hein? Uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, ou seja, vai dar um novo nome para nós. Graças a Deus para aqueles que têm um nome que só Jesus, né? O qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Só quem recebe ele vai saber do nome que ele vai dar. E a carta de Tiatira fala assim que ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Quer poder, bebê? Guarda a palavra do papai. A quinta carta é da igreja de Sardes, que fala que ao que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Olha que coisa linda, gente. A igreja de Filadélfia fala que, vamos ver, ao que vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também meu novo nome. Esse é da igreja de Filadélfia. E da igreja de Laodiceia fala: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, isso aqui eu tô falando só para quem passar pelo processo, né? Primeiro vai ser exposto o pecado, você precisa de expor o seu pecado para você mesmo, para Deus, o seu problema, aquele probleminha que você guarda, que você não gosta de falar, você não gosta nem de pensar. Às vezes você fala assim: não, isso deve ser pesadelo que eu tive quando eu era criança. Só que não é. Isso você precisa de expor, porque todo pecado não exposto, ele não trazido à luz, ele vai nos expor.
E aí, quando ele vem nos expor, ele denigra a nossa imagem, ele fere o nosso caráter. Então, é necessário. Quando Deus dá um comando, é porque ele sabe da consequência, além do que os nossos olhos humanos podem ver. Então, ele fala nas 7 cartas igrejas, que a igreja é quem? Eu e você. Naquela época, eram essas igrejas, mas esse comando funciona para mim e também para você. Primeira coisa é a gente identificar o nosso pecado, porque ele nos afasta daquele que nos criou. Porque quando Adão e Eva pecaram, eles foram tirados do jardim. Deus não afastou deles, não. Porque se você continuar lendo Gênesis, Deus ia ter com eles ainda. Porque quando veio Abel e Caim, Deus ia ter com eles para receber a oferta deles. Então, Deus não se absteve deles, não. Deus só tirou eles do jardim, mas continuou tendo relacionamento, tá? E Deus continua tendo relacionamento com a gente. Mas quando a gente peca, a gente começa a se afastar dele. A gente se envergonha dele. Não é ele que se envergonha da gente, porque ele conhece a nossa essência, sabe? Ele nos criou. Ele sabe da profundeza da nossa alma, da essência da criação dele, que é perfeita. As circunstâncias, as criações, o mundo que vai injetando um monte de podridão na gente e acaba distorcendo, querendo distorcer aquilo que Deus nos criou. Mas o Deus na essência dele, ele sabe quem nós somos, porque nós somos imagem e semelhança dele. E Deus não é podridão, Deus não é pecado, tá? Deus é santo, ele é limpo. E é exatamente isso que ele quer da gente. Quando a gente reconhece o pecado, a gente se limpa, a gente se purifica e nos aproxima dele. A gente consegue entender como somos dependentes dele para não cair novamente, porque só ele que nos dá força, amém? Só ele que nos instrui com sabedoria, o Espírito Santo que fala ao nosso coração para nos afastar do pecado, porque uma vez que eu não me afasto do pecado, eu não me aproximo de Deus. É como se fosse opostos, né? Os opostos não se atraem, pecado e santidade não se atraem. Agora sim, eu posso me purificar e ser santa, como eu posso me contaminar e continuar no pecado. Então, para cada chamada que Deus deu aqui, ele nos prometeu alguma coisa. E é isso que eu quero que você guarde no seu coração. Eu não sei quais os sonhos que você tem. Claro que a gente sonha com a eternidade, mas Deus permitiu a gente sonhar aqui também. Então, se você tem um sonho, se você tem a vontade de realizar um sonho ainda aqui na Terra, ainda dá tempo. Porém, alinha o seu coração com a vontade dele, com a direção dele. Se você tentar fazer na sua força, na sua vontade, no seu tempo, não vai dar certo. Mas se você buscar nele, rever os pecados, as coisas que não o agradam, depois você se arrepender, você pode ter certeza que o que ele tem preparado para você, ele vai liberar aqui ainda. Porque ele fala assim: que venha o teu reino. Foi Jesus que nos ensinou a orar assim: que venha o teu reino, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra, aqui, ó, na terra, como é no céu. O céu é perfeito, gente, o céu é maravilhoso. Tudo que nós estamos vivendo é porque muitos não têm invocado a essência do céu na terra. A gente tem tentado viver segundo a nossa vontade, os nossos olhos, a nossa cobiça, os nossos desejos, os nossos pecados, a vontade da nossa carne. É uma delícia o pecado. Só que a santidade, ela é maravilhosa. O pecado, ele te sacia em alguns minutos. Mas a santidade, ela te vivifica diante das circunstâncias adversas. Então, vale a pena ser fiel ao Senhor, confiar na palavra dele, que é de esperança, em meio ao caos que estamos vendo. Eu não estou vivendo, eu estou no mundo, mas eu não participo dessas coisas, porque eu sou filha do rei, assim como você é. Então, nós estamos vivenciando, vendo, mas a nossa casa tem sido guardada, amém? Então, que em nome de Jesus nós possamos pegar essa palavra e trazer ao nosso coração a esperança, os sonhos que talvez estão escondidos, que talvez foram paralisados. Esses sonhos, eles precisam ser trazidos à tona, porque quando eu consigo realizar algo aqui em meio ao caos, o nome do Senhor é glorificado, porque ninguém acredita que pode acontecer algo bom no meio do caos. Se você consegue realizar algo bom, todos vão olhar e vão falar: o que está acontecendo com essa pessoa?
E aí, quando vierem te perguntar, você vai poder falar: pô, eu sou filha do rei, né? Então eu sou a herdeira de todas as coisas. E o nome dele é glorificado. Não é pra gente, é pra ele. A glória dele é pra ele. Por ele são todas as coisas. Amém? Que Deus possa trazer à tona os seus sonhos, possa reaviver os seus projetos, possa inovar os seus projetos. Não fica parado. Eu também tinha um projeto. Eu tenho projetos para esse ano ainda, que eu planejei 4 coisas no início do ano e eu só consegui realizar uma. E tem as outras 3. Eu tô em busca disso, né? De mais um projeto e gradativamente até o final eu consegui concluir os 4. Eu até conversei com meu marido esses dias e eu falei: marido, o que eu vou fazer? Porque eu não sei se eu faço, se eu paro, se eu espero. E ele falou: Thaís, faz o que tem que ser feito, porque se Jesus voltar vai ficar tudo por aí. Então faz. Então é isso que eu quero falar para você. Se algo que você está querendo vai glorificar o nome do Senhor, faz, que vai dar certo. Porque o nome dele é para ser exaltado mesmo, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, os seus sonhos, os seus planos, e que você possa meditar nessa palavra linda de esperança aos nossos corações em meio ao caos. Tá acontecendo? Vai acontecer, pode acontecer, mas a gente vai alcançar os nossos objetivos no Senhor para que o nome dele seja glorificado. Em nome de Jesus, tá bom? Um beijo, fica na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe seus sonhos. Amém? Beijão.